Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que estamos? Depois de um dia chuvoso, bonito, agora está uma noite tranquila, uma noite amena. Hoje temos um assunto bem interessante aí que vamos abordar. Temos um convidado muito especial, nosso professor, né, pastor e professor Lui, né? Estamos esperando ele começar a participar aqui e logo nós vamos fazer o convite para ele aí. Dá um ok aí, dá um oizinho nos comentários aí, que eu já tô te chamando aí, Pastor Lui. Olha aí. Vamos dar um aceno pro Pastor Lui e já vamos convidá-lo para essa participação. E quero aqui deixar um abraço para todos Ah, mencionados aqui na ah, lista. Chegou então aí, né? essas Olha só. tecnologias é brincadeira, coisa, a gente vivendo e aprendendo, né, pastor? Verdade, verdade. Coisa boa. Aí, pastor, como é que estamos aí? Já virou, Tudo virou, bem? virou jacaré ou não? Quase, quase, tá quase já. Lagartão Eu aí. vou te, eu vou te mandar umas fotos ali. Tô com um pastor amigo aí, o pastor Fischer. Fischer, Tá lá na Amazônia, né? Tá lá na olha Amazônia e só. ele tava comendo um jacarezinho assado aí. O jacaré assado. Olha, Pô, precisa ver as fotos ali. É muito, muito bacana. peculiar Pois da é. região, né? Tá dando um retorno aí. Eu Não tô de tô fone entendendo. aqui, né? É que é por causa do fone, tá dando um. Deixa Ah, eu ver. justamente por causa. Não, não era pra estar dando. Oi. Não, agora tá legal. Agora melhorou. Baixei um Não. pouquinho aqui. Ok, acho que era isso. Vamos. O retorno. Retorno daí. Então, Pastor Luiz, hoje eu queria abordar um tema aí que é bem interessante, tá? Queria te convidar para essa prosa, né? Para que a gente venha Aham, a falar um pouco disso, né? Sobre a unidade da igreja. verdade. Tá? Nós temos um grande problema aí, tá? De algumas visões, né? E realmente nós temos que concordar com algumas visões e com outras não, né? Isso é normal. Existe o tal do ecumenismo, né? Que o senhor poderia me falar um pouquinho sobre isso, o ecumenismo aí, professor? O ecumenismo, na verdade, ele é uma corrente bem antiga, né? Isso já está previsto, algumas tentativas de unir as igrejas, né? Ecumenismo seria aí como se fosse uma grande assembleia, sem querer citar nome de igreja nenhuma, né? Certo? Mas a grande assembleia é juntar aí várias denominações, que a gente prefere dizer. Isso já existe até mesmo nos primórdios da igreja antiga, né? Certo. Ecumenismo seria aí juntar as igrejas num mesmo propósito. Existe aí periodicamente, em tempos, né? Um concílio que o pessoal faz, reuniões que eles fazem para tentar unificar. Mas nunca dá certo. Os líderes acabam discordando em muitas coisas e acabam que sempre tem divergências, né? Mas a Certo. intenção de unir essas partes, principalmente do cristianismo, isso também já vem de outras religiões, mesmo até orientais. Mas falando do cristianismo, é uma tentativa, olha, de muitos séculos já, o ecumenismo, né? E Certo. até então, agora, até essas mobilizações protestantes que temos no Brasil, principalmente aí, com o pastor Silas Malafaia, ele fala bastante disso aí, de Ah, unir as igrejas, principalmente essas pentecostais, né? Pentecostais que têm, as neopentecostais têm a mesma filosofia, para tentar uhum. unir. Agora, se vai dar certo, não sei, o que o senhor acha? Acha que dá certo a união É. assim?
o que que acontece, tá? A questão toda, assim, é bem polêmica e eu proponho que a gente faça uma série de lives sobre isso, né? Porque eu quero abordar, professor, questões ambientais e essas questões do ecumenismo, tá? Tá. Que são coisas bem interessantes, são coisas que estão na moda, já vem há um Sim, tempo sendo trabalhado, né? Só que sempre existe o certo e existe a contrafação, né? sim, E a gente se posiciona hoje, né, de uma forma onde que nós viemos de uma escola, né, de uma raiz, de uma vertente, né, que surgiu um movimento ali de pensadores ali. O tema é bem longo para que a gente possa abordar nessa primeira live, mas começou ali em 1840 um movimento, tá? Até posso citar esse movimento milerita, né? sim. Aonde nós compactuamos com esse pensamento, esse movimento, aonde se começou ali, né? Através de muita oração, através de muito estudo da palavra, se observou Sim. algumas coisas que ficou esquecido, né? Ou a própria Bíblia nos diz, professor, que numa linguagem profética nós teríamos um movimento que iria mudar, né, os tempos e a lei, né? Nós temos isso em Daniel Sim. abordado, esses temas, esse ponto específico, e aí é onde nós observamos que existe um movimento, existem alguns movimentos, né, que infelizmente saíram do propósito original da Bíblia. E isso é uma questão importante, tá, professor? Sim. Que aí eu vejo muito relevante. Eu até quero desafiar o pessoal do Instituto ali, do centro, na melhor, o Centro Dom Bosco. Uhum. O pessoal ali é realmente muito qualificado, tem dado suas palestras ali bem interessante, eu tenho acompanhado. É um movimento Verdade. católico, né? Sim. Mas o que acontece? A gente tem que entender algumas coisas que eles defendem. Eles defendem algumas coisas bem pontuais. Vou te dar um exemplo. Na verdade, é o povo católico, esse é o povo de Deus. E todos os que estão fora Dessa tradição, desse, né? desse grupo, dessa tradição, né, todos os protestantes, eles são do inimigo. Nós temos Tem essa ideia. essa expressão mesmo colocada por eles. Então Verdade. todos esses grupos aí estariam. Por quê? Porque na verdade eles entendem uma coisa, que eles têm por usurpação, vamos dizer assim, a questão ali de Pedro, que seria o primeiro papa deles, né? Considerando o Sim. primeiro papa católico, que seria católico papa, né? E ali eles têm como isso, como o Pedro ali, o primeiro papa. Enfim, então, aquele poder da igreja de ligar e desligar, onde a palavra de Deus fala que desligares, tudo que ligares na terra ligarás a mim, e tudo que desligares, né, na terra desligarás de mim, né? Palavra de Deus, Sim. palavra de Jesus. Só que o que acontece com isso, né? A gente não pode, a visão que nós temos, então, que vem desse movimento, é que nós não temos essa autoridade, né? E a gente vê na Bíblia pontos aí bem interessantes com relação a isso. Apocalipse 22 ali, nós temos 22, 18, dezoito. nós temos esse ponto especificamente. Mateus também, nós temos esse ponto também, Mateus 5 também fala sobre isso. Nós temos também aonde fala que Deus não muda e não há sombra de variação, em Malaquias 3:6. Nós temos ali Tiago 2:17, 1:17, melhor dizendo, onde não muda e nem tem sombra de variação. Então, assim, nós temos uma posição onde Deus fala algumas coisas e nós vimos uma tradição ela sendo imposta, tendo um poder maior do que a Bíblia. E aí nós não concordamos, aí nós não podemos concordar.
Nós sabemos que a tradição é uma forma de fazer lei. Isso está correto. E eu tenho acompanhado a lógica, a visão deles está correta. Realmente, a tradição é Até boa. mesmo de manter a cultura, né? É a questão de Sim, tradição, a tradição de manter a cultura deles, que é a mais sim, antiga, na verdade, né? sim, sim. Vamos aproveitar um pouquinho, Pastor Lu, e vamos botar um aviãozinho aqui. No aviãozinho aqui a gente pode convidar os amigos, se alguém Eu estou estiver mandando já aqui, já estou mandando para assistindo algumas aqui, pessoas. vamos aqui Já estou mandar mandando para para uns algumas aqui, pessoas. vou mandar aqui para algumas pessoas aqui, aproveitar aqui então, esse momento, já que nós não temos patrocinadores, né? Sim, Nós podemos fazer então esse nosso próprio patrocínio aqui, patrocinar um pouquinho, aproveitar esses minutos aqui para patrocinarmos então a nossa live, ok? Aí, quem tiver também entrando aí pode fazer a mesma coisa nos ajudando, patrocinando essa live aí que você está colaborando aqui para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Ok, amém. já passei para alguns aqui. E a situação, então, pastor, é bem simples e é bem objetiva, tá? Se me permite, pastor, o pessoal ali do Dom Bosco, a gente assiste eles, a gente chega a concordar, né? A grande maioria, a gente entende, não digo concordar, a gente entende melhor ali os porquês deles, né? A Uhum, intenção principal deles é revitalizar aí as tradições da igreja primitiva, que é a católica. A palavra católica quer dizer universal. Então eles querem voltar a serem universal de novo. Em algumas palestras dos líderes assim, eles deixam bem claro isso. Eles perderam muita força, né? O movimento protestante se capilarizou de uma forma pelo mundo inteiro que eles perderam um pouco de força. uhum, A Igreja Católica, ela continua muito rica ainda, com muito poder em muitos países, inclusive muito influente ainda, mas ela perdeu muitos adeptos, né? E isso retrata diretamente também em ganhos, né? Então é uma questão uhum. financeira deles, questão tradicional e questão regional. Eles perderam alguns países, o próprio Brasil perdeu um número bem considerável de seguidores que se dizem católicos, mas são aqueles católicos não praticantes, né, que se diz, que é meio que contraditório isso, mas a gente escutando o discurso deles é até, aliás, muito inteligente, pessoas muito capacitadas ali, grandes teólogos, mas a gente entende e concordo com o senhor quando o senhor diz aí na questão de tradição, mas a gente não concorda na questão de estar acima da palavra de Deus, né? Eles acham que o poder da igreja está acima e é mais relevante do que a própria palavra de Deus, né? Tanto é É, que houve modificações na palavra, né? sim, sim. E é nesse esse ponto aí que a gente vai nessa série de lives aí trazer a público, né, toda essa questão, porque existe algumas coisas que são muito evidentes, que foi realmente alterado. A Bíblia diz Sim, assim e se faz pela tradição assado. E isso é muito interessante. Isso a gente tem como embasamento. Eles estavam também abordando sobre os cinco soles, né? Sola cinco sóis. escritura, É, cinco soles, é, né? Nos últimas lives aí. Não se trata de entrarmos nesse ponto especificamente, mas sim de uma forma bem simples. Eu costumo dizer, às vezes, professor, que às vezes a gente tem que olhar para a Bíblia de uma forma bem simplória, até burra, sim. e Curiosidade mesmo, extrair né? uma simplicidade, para a gente extrair dela realmente o que, que ela quer dizer. Porque ela, claro que com muito estudo, com muito carinho e realmente com bastante dedicação, mas se ater naquilo que o que ela vem trazendo, a mensagem que ela vem trazendo. Né? Porque se a gente usa de muitos floreios teológicos, eles podem, né, na verdade, a gente, quando agora, já que nós citamos grandes pensadores teólogos, né, e esses grandes, maiores pensadores são católicos, né, se a gente É, pensar nesses grandes pensadores, a gente corre um risco, né, um risco tremendo de arrumar subterfúgios ou argumentos, porque entra a filosofia.
E a filosofia, depois eu fui entender com o tempo por que o padre ali ele se detém também ao conhecimento da filosofia, da teologia e da psicologia, né? A faculdade deles abrange, né, essas 3 áreas, né, especificamente, Verdade. porque quando faltam os argumentos ali, quando são confrontados muitas vezes com a palavra de Deus, eles usam o quê? Usam a filosofia para filosofar naquele texto, e usam muitas vezes a psicologia para falar aquilo que tu precisa ouvir. Quer ouvir? Ou quer ouvir, né? Não precisa ouvir, correto? Quer ouvir, exatamente, quer ouvir. Sim. Então, aí, porque assim, se a gente chegar para o padre e disser assim, ô padre, vem cá, eu perdi um ente querido agora, tá? E o que aconteceu com ele? Ele está no céu? Se a gente falar isso para o padre, ele vai dizer, com certeza, está no céu. Se a gente disser para ele assim, ô padre, eu Onde é que perdi está um na ente Bíblia isso? querido. Não, mas agora se a gente disser assim para ele, ô padre, eu perdi um ente querido e ele está na sepultura. O padre vai concordar também. É Ele vai verdade. dizer, não, Verdade, verdade. porque verdade. ele Tem conhece, recursos, né? Claro, tem os recursos todos ali. tem os recursos todos, né? Então essa que é a questão que a gente quer abordar, na verdade, ou a gente defende ideias verdadeiras, ou defende ideias que não são verdadeiras, ideias errôneas. Então, eu concordo com o ecumenismo, no sentido, até a própria palavra, porque às vezes a pessoa fala o ecumenismo, mas diaboliza o ecumenismo. Não. Só que eu defendo o ecumenismo que a gente leve para um lado correto. Vamos se unir, mas por uma causa verdadeira. Mas aí acontece aquele detalhe, né, pastor? Existem alguns pontos divergentes, até mesmo das protestantes, ainda mais da católica, né? Então, Exatamente. questão de interpretação, aí vem escritura, vem exegese, hermenêutica, vem todas as técnicas de entendimento, interpretação, e aí a católica se isola porque ela é a primária, né? Ela vem antes de tudo, antes dessa divisão aí, que Agostinho veio trazer, aliás, Agostinho, um dos maiores filósofos cristãos, assim, que inclusive combatia essa questão de divisão e defendia essa questão de sola escritura, né? Agora, Lutero, né? Lutero que vem dividir isso aí, contestou. O que aconteceu? Teve que sair, né? Por causa da divergência. Tanto é que ele colocou nas portas lá da Alemanha lá as 95 leis lá e divergências ou incoerências, digamos assim, que estava acontecendo na prática católica, que estava indo contra as próprias escrituras. Então é complicado, porque se a gente entrar em exegese, vai acontecer exatamente isso que o pastor falou. Eles vão dizer, vai concordar contigo, entra a filosofia, entra... Né? Mas o que acontece? Por isso que eles concordam com muitas... porque quando entra essa questão filosófica, porque a igreja ela acaba concordando com muitas coisas que o próprio Lutero acabou de divergir, de protestar. O problema todo foi que daí o que acontece? Tu concorda com argumentos, mas na prática tu age diferente. Sim. Porque de repente tu concorda, não é só assim, é só defendemos essa posição, mas na prática a gente vê uma outra ação, certo? Por isso que o o Centro Dom Bosco, melhor dizendo, eles estão ali o que é tentando restaurar chamar para si, né, esse movimento que quer trazer, né, esta verdade à tona, tomando posse da verdade mesmo, como os verdadeiros católicos fiéis, né? Aqueles católicos que realmente querem ser os católicos raiz, né? Aqueles que defendem a palavra de Deus, que defendem os princípios. E é aí que está. Nós chegamos, no nosso entendimento, nós vamos chegar a alguns pontos de divergência nesses quesitos, considerando que a Igreja Católica é uma igreja mãe mesmo, né? Que nós vamos linkar, e aí a proposta é, na evolução, nós linkarmos isso
com Apocalipse, ali onde que fala que ela é uma igreja mãe, né? Ela é uma igreja mãe e tem suas filhas. Nem vamos tocar agora, isso aí, senão vai ter umas 2, 3 horas, né? Quem é, Exatamente. do que ela é chamada ali, né? Apocalipse, né? Então vamos partir só desse princípio, porque ela é uma igreja mãe, verdadeiramente, mas ela tem suas filhas. Por que ela tem seus filhos? É um ponto que a gente pretende abordar. Mas o ponto que eu queria enfatizar nesse momento, mas deixando uma sequência nós explicarmos esses pontos aí, professor, é que eu vejo que dentro do nosso próprio movimento, tá, nós temos uma desunião muito grande. E O essa movimento que você união, diz é protestante. Movimento protestante? mais ainda assim, mais restrito ainda. Mais restrito. Estou falando do nosso movimento, onde que nós temos esse mesmo movimento que surgiu ali, o movimento milerita. Tá. Certo? Nesse nicho mais dos remanescentes. Tá? Esse povo remanescente. Nós temos um povo remanescente, um povo que tem a fé de Jesus, um povo que guarda os mandamentos de Deus, mas ele está dividido. Ele não tem se unido, não tem buscado a união. E nós podemos analisar em vários textos, em várias questões ali, principalmente também em textos proféticos, que o Espírito Santo ele vai ser derramado quando a igreja tiver o quê? União. Pelo menos ali mais de a metade mais um do número desse grupo de pessoas, né, que estejam juntos num propósito de busca. Porque a Escritura nos traz que o movimento, nós temos dois movimentos é interessante que Jesus ali, e a própria Bíblia vem trazendo em várias, não só Jesus, como também outros escritores, utilizaram muito ali as questões da agricultura, do trabalho que eles tinham para fazer algumas ilustrações. E na Bíblia nós temos a chuva temporã e a chuva de serôdia. A chuva temporã, aquela que vem para que o broto germine, né? E qual foi essa chuva, trazendo ali o movimento que a gente vê em Joel e vê também em Atos? É o Pentecostes, aquele movimento pentecostal. Ali nasceu então esse primeiro movimento espiritual da chuva temporã. Mas a Bíblia vem nos advertindo, vem nos trazendo e a profecia vem trazendo junto com isso, que vai existir um movimento ainda maior do que esse que foi em Pentecostes, que vai ser um movimento que antecede a volta do Senhor Jesus, aonde que vamos receber a chuva serôdia, a chuva da primavera. É aquela chuva que o broto já está crescido, mas ele recebe aquela última chuva para ficar bem vistoso para o tempo da ceifa, colheita, né? Da ceifa. E é nisso que está acontecendo nesse momento. É necessário acontecer, melhor dizendo, esta união. Então eu quero fomentar, eu quero através disso que a gente venha a fomentar isso. E aí o senhor acha que a gente já está... o senhor acha que a gente está em qual fase agora, pastor? Nós estamos nessa fase. Já para Serôdia? Estamos indo para Serôdia já ou já chegamos na Serôdia? Com certeza nós estamos ali, né, no movimento onde que Deus espera, porque Deus sempre esperou uma atitude também do seu povo, né? Ele espera. Movimento. Então eu acredito que Deus agora só está esperando realmente o momento que Ele espera que a gente tome faça a nossa parte, né? Porque o que acontece? Ele sempre faz a parte dele. Deus sempre faz a parte dele. E espera que venhamos a fazer a nossa parte. E venhamos ali em Apocalipse ele nos dá um conselho bem claro quando a gente vê
uma igreja que é uma igreja de Laodiceia. O que ele nos aconselha na igreja de Laodiceia? A tomarmos uma atitude. Não nos acomodarmos com a situação que a igreja está morna, sou rico, rica e nada tem em falta. É exatamente a cidade de Laodiceia, né? Eu penso assim, eu acho que a gente está, né, exatamente na Laodiceia, né? Essa zona de conforto, exatamente assim. Eu concordo plenamente. Mas é o momento, pastor, que a gente tem que fazer o seguinte, sacudir. Tá? Sacudir, pregar com ousadia, porque muitos estão pregando, como eu falei, o Senhor Dom Bosco está pregando, alguns outros grupos estão pregando, tem várias outras correntes pregando, e nós, que temos aí um conhecimento para o tempo presente, será que a gente está dando essa ênfase correta? O tom, será que está certo? Ou a gente pode gritar um pouco mais? Ou a gente pode fazer que nem aquele grande homem de Deus que preparou o caminho, né? Que ele veio para preparar o caminho de Jesus. E quando Jesus, depois que ele preparou o caminho, Jesus ainda continuou dando uma mensagem forte: arrependei-vos e convertei-vos, porque o tempo está próximo. Eu falo de João Batista e de Jesus. Então, há um tempo, professor Luiz, que a gente tem que realmente buscar isso. Chamar a atenção dos nossos irmãos, para que a gente venha se unir, porque só tendo essa união, através desta união, que nós vamos receber o Espírito Santo. É como foi em Pentecostes. Como é que foi em Pentecostes? Eles estavam todos dispersos ou eles estavam todos unânimes? Unidos em oração e fortemente, eles estavam vibrantes, inclusive, né? Estavam vibrantes, a palavra usada no grego ali, vibrantes. Então, eles estavam unidos, outra coisa, no mesmo propósito. E aí, é interessante o senhor falar sobre isso, porque a gente estando no mesmo propósito, parece que a gente chama milagre, né? Que eles chamaram milagres. Fecharam os olhos, estavam vibrantes, orando, que aí aconteceu o grande milagre ali da glossolalia, né? De línguas, de idiomas, não gosto de usar essa expressão línguas, né? Mas idiomas estranhos a quem não falava aquele idioma. Então a glossolalia começaram a pregar, e olha que milagre maravilhoso. Logo depois disso, tem aquela passagem de que Pedro ali batiza 3.000 pessoas. Então essa sacudida, ela... Aí o que o senhor acha? Acha que está no momento de fazer essa sacudida para os milagres, então? Exatamente. Eu creio que o momento é agora. É o momento da gente se mexer, pregar com autoridade, com veemência, porque nós temos aí... sabe que nós temos aqui, a minha esposa costuma dizer, e a missionária costuma dizer, que a gente, né, esse grupo, esse movimento de restauradores da verdade, nós temos aí parece que nós estamos aqui com uma Ferrari, mas com um motorzinho de Garelli. Eu tenho um amigo meu, aliás, um grande abraço para ele, seu Altamiro, fazia baixo comigo lá no grupo Sândalo, seu Altamiro. Ele falava uma frase assim, ó: o pessoal tem a mentira, entre aspas, né, não tem a verdade absoluta, e falam que parece que tem a verdade. E nós que temos a verdade, parece que a gente tem a mentira. Porque parece que não a palavra que o pastor usou agora, ela é excelente, autoridade. Eles falam com autoridade em coisas absurdas às vezes, né? Falam com uma autoridade e acabam convencendo, né? E convencem multidões. E eu acho que a igreja de Laodiceia, ela tem a verdade, ela está na zona de conforto, ela está morna, praticamente sendo vomitada, né? Como Deus usou essa expressão ali, vomertitaei, porque ela não está se sacudindo, né? Ela não é nem fria, nem quente, ela está morna, está rica já, então... E aí o movimento parou, né? E a água parada também é complicado, né? É verdade. Então, assim, eu acredito, então, a primeira direção dessa nossa live é nós nos posicionarmos, professor, de uma situação agora que a gente possa ter essa ousadia, né? A gente venha orar mais, né? Buscar isso, mas realmente sendo o que se propõe a palavra, né, da oração.
né? A gente ora, mas tem mais a ação. A gente só orar e ficar inerte, né? Oração. Orar e ação. Né? Então vamos orar com ação para que a gente venha pregar todas essas verdades, né, que nós entendemos claramente, não precisa ser muito... muito rodeio. Não precisa ser muito douto aí para a gente poder entender. Porque a grande dificuldade das pessoas é que acho que a Bíblia, assim, ela carece de uma grande interpretação. E o que ela carece é de um coração aberto para entender as Escrituras. Claro, é um livro de revelação. Então, se tu não tiver um coração aberto, tu pode ser um mestre. Tu vai ler e não vai entender. Mas se tu for um camarada bem humilde, né, simples, uma simplicidade aí, né, até do indígena, vamos dizer assim, se ele pegar agora, né, e fazer uma oração, pedir a orientação do Divino Espírito Santo, ou o coração dele, o sentimento dele for puro e genuíno, e ler essas escrituras, ele vai receber revelação, o entendimento. E daí vai estar bem claro, ele vai entender, ele vai ler ali, ó, tá falando, ó, falando bem claro, tô lendo e tô vendo, ó, igreja, é igreja. Tem como dizer que igreja é o que é igreja? Não, é igreja, é igreja. Unidade, unidade. E assim vai indo. Coisas simples, objetivas, né? Eu costumo dizer, né, que o que acontece muitas vezes a nossa lei mesmo, ela é objetiva, né? Só que o que acontece, às vezes a gente pega grandes aí doutores da lei, né, grandes juristas aí, que o que acontece, eles acabam dando uma distorcidinha naquilo que a lei disse. A lei diz, ó, é isso, não, né, fala bem objetivo, não matar. Mas aí o camarada, não, mas as circunstâncias e tal, criou uma situação, né? Criou uma situação que deu uma distorcidinha, não, realmente. Eu lembrei de uma situação do saudoso Lia Pires aí, né? Ele dizia assim, né? Disse que o advogado foi o cliente que contratou ele, né, como advogado, e daí disse, olha, eu matei. Ele disse, não, você não matou, disseram que você matou. Começa por aí, né? A acusação é uma coisa, né? A acusação é uma coisa, outra. Um abraço aí pra Sheila aí, Roxo. Pessoal que está entrando e vai entrar também. Deus abençoe vocês poderosamente. Então, a primeira ideia, então, professor, é que a gente venha a buscar, né? Então, essa pregação dando o tom certo de acordo com o que a Escritura Sagrada diz. Sem tirar... É verdade. Sem tirar nada, sem distorcer. Uma coisa eu acho que seria interessante falar também, pastor, é que assim, a gente está fazendo uma campanha aí do livro de Provérbios, tá? É um livro de sabedoria, né? Todas as manhãs. Até convido os irmãos aqui que estão assistindo para assistir todos os dias às 8 horas aí no Instagram, estudo do livro de Provérbios, sabedoria. Está faltando um pouquinho mais de simplicidade, eu acho. Exatamente isso que o pastor está dizendo. A gente ir para um discurso, uma direção bem simples, ação. Eu acho que o povo carece, nós aí do Instituto da Escola Missionária, Instituto Vivifica-me, que trabalha com trabalhos assistenciais, né, também sociais. Às vezes a gente acaba alcançando muitas pessoas, alcançando ali 1 quilo de arroz, dando uma coberta, um abrigo, às vezes tem onde dormir, né? E as pessoas estão muito se dividindo em conceitos e teologias e filosofias e políticas, né? Para não entrar nessa seara de política, mas enfim, polarizando muito, e o povo acaba muito perdido, né? Eles acabam meio perdidão, assim, para onde a gente vai, o que a gente acredita. É tanta informação nas redes sociais que não estão trazendo formação para ninguém, né? Nem entro também nessa questão filosófica ou até mesmo da teologia mesmo. Tantos discursos. Eu ouvi ontem de um pastor numa rede social aí,
absurdos, acho que eu conversei com o senhor sobre isso, absurdos, assim, defendendo teses, e ele tem um monte de seguidores. Claro que a gente sabe que as escrituras já previam que iriam vir vários aí falsos profetas, né? Mas isso está acontecendo. E as redes sociais, a gente agora, eu assumo, faço a meia culpa aqui de que demorei um pouco a ceder um pouco a ceder às redes sociais e usar essa ferramenta tão potente de grande abrangência aí, porque tem muita gente usando enganação e levando enganação e distorcendo mesmo, exatamente como o pastor falou agora aí, distorcendo grandes verdades. E o grande desafio é ter um discurso simples, aberto e que de fácil entendimento, porque tem muita gente trazendo teologias e filosofias. Esse pastor que eu assisti ontem aí, inclusive foi um rapaz que me indicou aí para ver o que ele estava dizendo, algumas coisas aí simplesmente absurdas. E aí a gente vai ver os seguidores ali, eu não sei se os seguidores deles são pagos ou não, porque tem isso também, né? Para pegar lá uma potencialidade, como é a palavra que você usou ali, uma autoridade, ele tem vários seguidores, mais de 1.000 seguidores aí e tal. Então, o que ele diz, como se a pessoa tem 10.000 seguidores, tudo que ele falar é verdade. Então é um perigo também que a gente está caminhando aí em certos perigos de entrar em falsas teologias, falsas filosofias aí. Então a luta é grande, meu pastor, é bem difícil aí. Mas, se for com esse discurso aí, vamos ter que dar uma mexida no povo também. Eles vão ter que abrir os olhos também para essa verdade. Né? E outra coisa também que eu quero promover também através das nossas discussões, dessa nossa conversa, né, é que nós venhamos a nos unir, porque assim, o que acontece? Hoje a gente vê cada um puxando para um lado até para fazer uma ação. A gente hoje se pensar numa ação, né? É que nem assim, hoje nós fizemos uma ação que a gente já tem uma experiência, que a gente já galgou, né? São mais de 15 anos ajudando pessoas, fazendo o que nós fizemos hoje, que a Escola Missionária faz, vivifica. E às vezes assim, o irmão quer fazer alguma situação, uma ação, e ele começa, né, fazendo do jeito dele. Por quê? O que será? Por que ele sai fazendo do jeito dele? Por que ele não pode aderir a um projeto que já está em andamento? Já existe, né? Verdade. Porque se ele aderir a um projeto que já existe, ele vai dar força para esse projeto que já existe. E eu tenho assim, todo um know-how para dizer isso aí, professor, porque assim, eu não quis montar o meu próprio ministério, né? Não quis, mas eu fui compelido a isso, porque Deus me colocou no coração um sentimento de trabalhar com esse grupo de pessoas que são marginalizadas, fora da sociedade. Quando eu comecei a trabalhar com eles, eu procurei alguns apoios, e eu não recebi esses apoios. Eu tentei trabalhar com outros que já tinham um segmento, mas por incrível que pareça, eu também não recebi acolhida. Por quê? Depois eu fui identificando que existiam outros interesses. E isso, professor, o senhor mesmo é testemunha disso. Eu sou um camarada totalmente inclusivista. De repente, eu não tenho essa cara toda. Minha cara, de repente, é uma cara de malvado, que não inclui. Mas na prática, o senhor até me chama a atenção se eu estiver errado aí perante até o público. Mas na verdade, o que acontece? Eu sempre quero agregar, trazer as pessoas para participarem. Eu tenho esse feeling, esse entendimento de que as pessoas nós temos que estar em unidade. Temos que estar, porque nós somos fortes. Se nós começarmos a nos dividir, é o que o inimigo quer. E quando é que nós vamos receber o poder se nós estivermos divididos? Nós temos que estar unidos, buscando. E buscando, às vezes sai umas faíscas, mas faz parte do processo. Talvez nós vamos... Hoje mesmo eu estava falando com uma irmã, ela está fazendo um trabalho, eu um pouco assim, tipo num ritmo de exortar ela, né, com todo carinho. Eu falei, irmã, assim, ela argumentou, e eu também já argumentei, eu digo, mas é irmã e tal, nós terminamos a nossa conversa tranquilamente. Mas foi assim, ela falou o que ela pensou, e eu falei o que eu pensava. Isso a gente está precisando fazer isso.
Porque às vezes um mal entendido, até dentro de algum ministério, é que às vezes tem algum mal entendido que a gente tem, e a gente prefere ficar com o mal entendido que esclarecer ou tentar ver mais a fundo. Sim. Porque a gente quer arranjar uma desculpa para tudo, até para não ajudar, para não estar junto. É mais fácil achar uma desculpa, não é verdade? Então, porque na verdade, essa divisão aí, quem sai perdendo é a própria obra de Deus, né? A própria obra de Deus. Eu estava conversando também ontem com uma irmã e falando, mas por que a gente tem que ir para a batalha? Por que a gente tem que ir para a guerra? Por que a gente tem que ir para o plantio, né? A colheita, né? Aí eu fiz uma simples pergunta para ela: por que Deus não escolheu os anjos para espalhar o evangelho? Perguntei para ela isso. Por que Deus deu para nós essa missão? Por que tu acha isso? Usando da própria metodologia de Jesus, né? Sócrates também fazia isso, Platão também fazia isso. É uma forma de ensino espetacular desses grandes pensadores, muito mais do nosso mestre Jesus, né? Ele fazia perguntas de volta. Aí eu perguntei: por que você acha que a gente foi escolhido ao invés de ser os anjos, por exemplo, que tem muito mais poder, muito mais intimidade, muito mais amor do que nós, que somos todos falhos, né? É justamente nessa falha, é justamente nesses pecados que nós temos, nessa insuficiência de potencialidades que a gente tem que caminhar, porque nós nos fortalecemos. Então, por mais um motivo dessa união, a gente precisar dessa união, né? Então, essa missão foi dada para nós. Eu queria trazer um texto também que eu gosto muito, tá? E por que eu quero pregar, né? Eu acredito no céu, eu acredito nas coisas de Deus. E por que eu quero pregar o que é certo? A palavra me chama a atenção para fazer isso. Mateus 5,19. Eu vou dar uma lida aqui com vocês aqui, tá? Olha só o que a palavra de Deus diz. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado grande no reino dos céus. Grande no reino dos céus, amém. Amém? Então, o que a gente quer, né? Eu já perdi o meu encanto pelas coisas deste mundo. Eu já sonho muito mais que com as coisas celestiais. Claro que a gente não faz isso numa situação de troca, né? Eu vou fazer porque eu quero andar nas ruas de ouro, mas é uma consequência. O que a gente plantar, a gente vai colher, né? Existe um sábio que diz assim, olha, o que vai plantar a gente pode escolher, mas o que a gente vai colher nem sempre, né? Então, é isso. Outro ponto também que eu quero também trazer, pastor, para que a gente venha discutir e trazer à tona também um outro assunto muito polêmico, que é essa questão também das pautas ambientais. Tá? Essa questão é muito forte. Hoje a gente também vê nas pautas ambientais, a gente vê que é muito importante nós cuidarmos do nosso meio ambiente, da natureza. E a natureza ela tem um poder fantástico de se regenerar. E esse assunto é um assunto assim, muito bacana, só que ele é totalmente espiritual. E muitas pessoas não entendem isso. Eles vê só o cenário da natureza. Mas o cenário espiritual ele está embutido ali, de uma forma oculta. Só que isso faz toda uma diferença para o desfecho dessa história. Toda uma diferença. Então isso eu quero também trazer, que a gente venha a conversar sobre isso, desmiuçar essa questão toda, porque agora, mais do que nunca também, com essa questão também aí da pandemia e a paralisação que houve, existem algumas pautas ambientais aí também, estão trazendo algumas questões que é importante a gente parar
parar para que a terra possa oxigenar. E o quanto também, né, que essa parada dessa engrenagem produtiva foi importante para que ali a terra desse uma recuperada. Camada de ozônio, enfim, todos os níveis aí. O quanto foi importante. Só que tudo isso, será que isso tem uma questão espiritual? Tem. E é isso que a gente quer também abordar, porque existem questões ocultas ali, poderosas, que têm que ser pregadas também, professor. Inclusive com os animais, né? Inclusive com os animais, né? Os animais a grande maioria dos... Pode falar. Não, inclusive com os animais, né? Essa parada que o mundo teve aí, os animais parece que voltaram um pouco na essência deles, assim, de expansão. Eles estavam vivendo quase que acuados, né? Então, assim, ó, existe uma situação, tá, que tem que se preservar. Temos que fazer a preservação, temos que cuidar. O poder também, o poder que existe na natureza é muito grande. Agora, existem algumas confusões e a gente vê um dedo do inimigo, tá, muito grande nestas questões ambientais, aonde ali existe todo um efeito, toda uma ação ardilosa do inimigo para que as pessoas estejam sendo manipuladas para que seja feita a vontade dele. Por incrível que pareça. Né? Verdade. E isso tudo as pessoas elas estão imperceptíveis. Elas não estão percebendo uma situação clara que é bem evidente. E eu tenho acompanhado esses movimentos há algum tempo. Eu me permito só de falar uma situação que aconteceu comigo alguns anos atrás, aonde uma professora minha, né, no curso ali de Direito, professora, ela estava ministrando Direito Internacional, e ela estava falando que ela participava desses conselhos internacionais aí, com essa pauta ambiental. E aí eu fui questionando para ela, mas teria um dia, professora, eu já sabedor já desse conhecimento, teria um dia, professora, para que a Terra parasse, para que as coisas acontecessem? E ela disse sim, sim. Aí ela me falou o dia, e daí eu falei, tá, mas e esse outro dia? Ela, mas o que tem a ver esse outro dia? Pois é, isso é um assunto muito longo, que eu não tenho tempo para falar com a senhora. Né? Teria mais tempo, se a senhora tiver interesse, a gente pode conversar depois com mais tempo. Não tivemos mais essa oportunidade de conversar, de entrar nesses detalhes, mas tudo isso são questões que estão ocultas ali, que têm que ser pregadas com a veemência, com a data vênia, ali, porque são questões importantíssimas para o tempo presente. É uma questão também que a gente quer abordar, que é falar nessa sequência de lives também, professor. O pastor citou ali a questão de que as escrituras falavam bastante de plantações, essa linguagem rural para muitos, especificamente ali de Amós, né, que era agricultor, mas esse movimento de naturalismo, o pessoal confunde um pouco isso lá do século XIX, até na França, que surgiu o movimento do naturalismo, e ali começou a trazer alguns rituais que distorceram um pouco ali os porquês que as escrituras sagradas, a Bíblia, especificamente falando da Bíblia mesmo, para falar bem claramente, né? Por que a Bíblia cita essas questões naturais, né? E usa bastante, inclusive ali naquela passagem que Jesus faz o vento parar e o mar acalmar, tem sempre um porquê daquilo ali, né? De que ele é o regente de todas as coisas naturais, isso lá em Gênesis 1:1, né? Quando Deus criou os céus e a terra, a questão da vegetação, que a vegetação ali se espalhou, ali em Gênesis 1 também, de 11 e 12 ali no capítulo 1, a vegetação foi se espalhando, o conselho de nós comermos mais sementes, mais questão vegetariana, aí viu que tem muitos desdobramentos dessa questão, inclusive da saúde. Eu quero citar aqui a Lisley, nossa amiga Lisley, que está ali nessa nossa live aqui. Lisley, um abraço para ti. Ela colocou aqui a opinião dela de que, e ela que é toda natureba também, né, Lisley,
Ela botou aqui, ó, o céu é um lugar alegre, ela acredita, né? Na minha opinião, podemos ter um estilo de vida aqui que nos faça feliz e com saúde. É isso aí mesmo, é isso aí, exatamente. E isso tem a ver com alimentação, pastor. Eu acho que a gente vai acabar caindo nessa questão também de Também, alimentação, né? também. Porque uma coisa é que as pessoas hoje em dia, por causa da correria, é micro-ondas, é air fryer, agora há pouco eu comi uma coisinha no air fryer aqui, ou seja, porque é mais rápido, é mais prático, o preparo do alimento mais saudável demora um pouco mais, e por incrível que pareça, quanto mais natural a comida, mais cara ela é, né? Então, tem essa dificuldade também que eu acredito que tudo seja jogada do inimigo de Deus aí, articulando essas artimanhas todas, só que parece que o pessoal anda com uma névoa assim nos olhos, que não enxerga certos avisos assim, né? Agora, uma questão bem importante de falar é exatamente isso que o pastor falou. A questão da gente mover essas pessoas e dar um despertar para essas questões todas que parece que passa tão despercebido. Então é mais um assunto aí para nós desmembrarmos aí nas próximas lives também, né? É isso aí. Eu acho que por hoje já tá bom, né? A gente já fomentou algumas questões que nós vamos fazer um desdobramento nas próximas lives. Que tem muito pano para manga aí. Vai ser bem bacana. Você que puder participar e já coloque aí, né? Nós vamos também colocar no nosso YouTube também. Você que puder aí entrar no YouTube Escola Missionária Vivifica, nós estaremos ali também postando esses vídeos aí. E aí vamos ter uma sequência também de vídeos, pretendemos colocar no YouTube, no Instagram também. Então, se você puder se inscrever lá no nosso canal no YouTube também, será bem-vindo também, na Escola Missionária aqui. Também no pessoal aqui também, Rafael Bourguignon, e do Luiz Lui Cortez Gospel, Gospel. né? Luiz Cortez Gospel. Lui Eu queria Cortez, fazer um né? convite em cima disso aí também, pastor. Chamar o pessoal. A gente quer ouvir eles, né? O que o pessoal acha? Comenta aqui na descrição, assim como a nossa irmã Elise fez isso, comenta ali, a gente quer saber qual é a tua opinião sobre isso. Ecumenismo, o que você acha disso? O projeto todo, a questão do Dom Bosco, se você conhece. Esses assuntos que a gente trouxe aqui, a gente quer ouvir vocês, não é isso, pastor? Queremos ouvir É eles, isso. né? Para saber o que o pessoal acha. Vamos participar, comenta aí, compartilha para algumas pessoas que, porventura, aí você discorda com alguma coisa ou concordou conosco aqui, a gente quer ouvir. Eu acho que tem que ter principalmente essa cabeça aberta, como o pastor falou, o coração aberto, né, pastor? Temos aí o coração aberto, agregador. A gente precisa se agregar. E por isso a gente tem que ouvir a opinião de vocês também. Então, o pessoal, comente, coloca aí na descrição, compartilha com os amigos, manda esse link para mais pessoas, seja no Instagram, a gente vai colocar depois também no YouTube lá, manda o link que é simplesinho de mandar, o link aí nas redes sociais, no YouTube também, alguns temas também que você acha pertinente colocar, a sua opinião, algum assunto que você gostaria de debater conosco aqui, traz para a gente trazer. O importante é o movimento, é a gente movimentar esse pessoal e mobilizar o máximo de pessoas possíveis, né? É isso aí. Eu vou colocar também, nós vivemos também de doações espontâneas, né, onde nós acolhemos pessoas. E você vai ter um acesso ali também nas mídias sociais, ali tanto no Facebook como YouTube, né, e o próprio Instagram, onde tem um pouquinho do nosso trabalho. A gente tem o propósito de estar divulgando um pouco mais de tudo aquilo que a gente já vem fazendo ao longo dos anos aí, porque é necessário, a gente precisa expandir, precisa ajudar mais pessoas, então é por aí. Nós vamos deixar também o nosso Pix ali, que é o meu número de telefone, eu vou deixar ali embaixo, ali depois, ali escrito, aqueles que quiserem colaborar também, e conhecerem também o trabalho, a gente está totalmente à disposição. Queria deixar um grande abraço aí, que Deus abençoe a cada um aí que esteve conosco, e cada um que vai entrar Amém. também, possa ser impactado aí pelo poder do Divino Espírito Santo. Amém. Amém, pastor? O interessante é que esse vídeo vai ficar salvo, né? Fica salvo aqui no feed, né? Do Instagram. Então pode assistir mais de uma vez também. Mandar também, já que vai ficar salvo, mandar esse link depois. Se porventura não pôde assistir aqui ao vivo, né? Conosco agora,
nessa live aqui, vai ficar salvo para mandar depois também, fica interessante mandar. Amém. Fazer uma oração? O pastor quer fazer uma Vamos lá. oração? Eu faço. Pode fazer, pastor. Amém. Então vamos orar. Pai Santo e Todo-Poderoso, por favor, Pai, eu quero te pedir por essa pessoa que está assistindo agora nesse momento, que o Senhor possa tocar o coração dela com teu poder, com a tua glória e graça. Nos capacita, Pai, para pregarmos, Pai, com autoridade, para fazermos a tua vontade do jeito que o Senhor quer. Nos usa com teus instrumentos. Pai, tenha misericórdia de nós, seja com todos que estão passando por dificuldades nesse momento, acamados, pessoas que estão ali em presídios, Pai, visita eles. Eu te peço tua bênção, tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. É isso? Até logo, pastor. Nos falamos então. Até a próxima, pessoal. Que Deus abençoe poderosamente vocês aí. Amém. Vamos lá.